Olá! Seja bem-vindo a mais uma live da série aí, Construir Felicidade é. E o tema da live de hoje é Construir Felicidade é ter o ego transformado. E antes da gente entrar aqui no nosso conteúdo, você que está entrando aí já vai compartilhando com seus amigos. E eu vou compartilhando aqui também. Só pra gente não perder o costume. Olá! E já vai chamando aí essa turma, já vai fazendo o convite. Que eu também vou fazer aqui os meus convites. Olá, Manu, Mari, sejam muito bem-vindos. Acabei de mandar aqui o convite para algumas pessoas que eu consegui e manda você também o convite aí para a turma que você conseguir mandar. O tema da nossa live de hoje é Construir Felicidade é ter o ego transformado. Eu li esse livrinho aqui, achei ele super interessante e tocou muito. E eu resolvi fazer um resumo dele e compartilhar aqui com vocês, tá certo? Mas antes da gente entrar nesse tema, né? Por que construir felicidade é ter o ego transformado? Primeiro vamos entender o que é o ego, né? O ego, você pode imaginar ele como se ele fosse um balão, sabe esses balões de festa? Então ele é um balão onde ele é o responsável por alimentar os nossos pensamentos e as nossas emoções. É do ego que vem aquelas respostas automáticas. Não sei se já aconteceu aí com você. De alguém falar uma coisa com você e você ir lá e falar uma coisa sem pensar, aí depois você põe a mão na cabeça e fala: meu Deus do céu, por que eu fui responder daquela forma? É aquele famoso falei sem pensar. E acaba que você se arrepende, o coração fica machucado. Então essas respostas automáticas, elas vêm justamente do ego, tá? E o ego, ele faz com que a gente acredite que a gente tá assim, certo, eu não tenho certeza absoluta que eu estou certo. Tá todo mundo errado, não tem nada de errado comigo, o mundo inteiro tá errado, menos eu. Então o ego faz com que a gente tenha esses pensamentos, acredite que a gente está 100% certo o tempo todo, tá certo? E o ego, ele tem algumas características muito interessantes aí pra gente conhecer um pouquinho mais como que ele funciona. Uma das características do ego, né, eu vou falar aqui 4, e a primeira delas é que o ego, ele é vazio, tá? E conforme eu for falando aqui, queria que vocês fossem participando, colocando aí as suas percepções, qual a opinião de vocês também. Isso é muito importante pra gente interagir aqui um pouquinho, tá? Então, uma das características do ego é que ele é vazio. Então, imagina que uma pessoa, ela pode ter um ego inflado, como se fosse um balão cheio. Tem pessoas que têm o ego tão inflado que qualquer coisinha ele estoura. Tá? Então ele pode ser inflado ou ele pode ser desinflado. E do que o balão, assim como o balão ele é cheio de ar, né? Ou seja, ele é vazio, o ego também ele é vazio e ele busca ser preenchido com coisas externas. Como assim? Com a aceitação dos outros, com a aprovação dos outros, aquela pessoa que
o tempo todo ela precisa da aprovação e do elogio do outro, tá certo? Isso é o ego chamando a atenção para ele. Ei, vamos, vem cá, me enche aqui, me enche de elogio, me enche de coisas boas, me enche de aceitação. Se você não me aceita, eu fico dolorido. Então, o ego, ele é vazio e ele procura ser cheio de coisas externas a ele, tá certo? Então, essa é uma das características. Outra característica do ego também é que ele é dolorido. Eu vou fazer uma analogia aqui que o livro traz, que eu achei super didático. Imagina que você está caminhando, fazendo sua caminhada lá normal. Você para poder observar os dedos dos seus pés? Fala aí pra mim. Alguém para ficar olhando para eles? Ah, meus dedinhos dos pés. Ou fica pensando neles? Ei, Marletinha linda, sempre aqui. Então, quando você está caminhando, você não fica olhando para os dedos dos seus pés, a menos que ele esteja com algum problema, com alguma disfunção. Você só vai lembrar que você tem os dedos dos pés quando você ou bate com ele na quina da cama, porque é uma dor imensa, ou quando ele está machucado, com alguma ferida, alguma coisa assim. Ou quando você vai na manicure, a manicure tira bife. Então ele começa a ficar inchado, enfim. Mas se os dedos dos pés estiverem bem, eles não chamam a atenção, eles cumprem a sua função de manter o equilíbrio do corpo, manter você sempre caminhando bem, tranquila, e ele não chama atenção. Agora, se ele estiver ferido, ele vai chamar a atenção. Da mesma forma, o ego. Como que a gente sabe que o ego está disfuncional? A gente sabe que está disfuncional quando ele começa a ficar dolorido demais, tá? Então, como que a gente sabe que o ego está dolorido? Ele exige que a gente fique avaliando a nossa aparência o tempo todo. Ele fica muito preocupado como que a gente é tratado. Não sei se já aconteceu com vocês, passar às vezes o dia inteiro aí pensando assim, mas será que... O que fulano está pensando de mim? Mas se eu fizer isso, o que vão pensar? O que vão falar? Se eu comprar uma roupa da cor amarela, vão falar que não combina com o meu tom de pele. Eu não posso fazer isso ou aquilo, porque senão vão falar de mim, vão me criticar, não vão gostar de mim. Isso é o tempo todo o ego chamando a atenção para ele. Ou então quando alguém fere seus sentimentos. Eu tô sentindo, poxa vida, fulano feriu os meus sentimentos. Fulano não gosta de mim, ele falou aquilo para me magoar. Fulano tá me criticando, tá falando que o meu trabalho tá errado, que o texto que eu escrevi não tá bom, que o meu projeto lá que eu apresentei na empresa não tá bacana, é porque ele não gosta de mim. Não, tô magoada demais. Não vou falar com fulano por 2 semanas para ele aprender a lição. Isso é exatamente o ego ferido. Vou explicar um pouquinho mais à frente por que ele se comporta dessa forma. Só que tem um detalhe, o sentimento, ninguém fere os sentimentos de ninguém. Os sentimentos, eles não são feridos. Tá tudo certo com os sentimentos dentro da gente. Mas quem sente as dores é o ego ferido. Você vê, ele tá super inflado, tá inchado, então ele dói. Aquilo que tá, quando os seus pés estão inchados, o que acontece com ele? Não dói? Quando as pernas estão inchadas, o que acontece? Dói, tá? Então, essa é a segunda característica do ego. Ele também, a terceira característica aí do ego é que ele é super atarefado. Fica o dia inteiro ocupado. Acho que eu não conheço ninguém mais atarefado do que o ego. Quais são as 2 principais tarefas do ego? A primeira coisa, ele fica o tempo todo se comparando. Ele fica o tempo todo se comparando. Ele faz de tudo para ser notado. Acho que se ele pudesse colocar uma melancia na cabeça para poder falar assim, ei, tô aqui, me perceba, ele faria isso. Por que ele se mantém tão ocupado? Porque ele tem a necessidade de preencher o seu vazio com alguma coisa, tá certo? Então ele fica o tempo todo se comparando. Fica comparando em forma de competição. Deixa eu ver se o meu carro é melhor do que o do meu amigo, se ele é melhor do que o do meu parente. Deixa eu ver se os meus filhos
estão tendo um desempenho melhor na escola do que os filhos do meu vizinho, do meu colega de trabalho. Deixa eu ver se eu tenho mais dinheiro na conta. Deixa eu ver se a minha pele é mais bonita do que da minha amiga. Deixa eu ver se eu vou conseguir uma promoção primeiro do que o meu colega de trabalho. E fica naquela competitividade o tempo todo, de forma muito exagerada. Tudo isso por quê? Porque ele tem a necessidade de ser preenchido com aprovação. Ele não consegue se sentir rejeitado. A rejeição para ele significa a própria morte. Tá certo? Então, pro ego, essa tarefa aí de comparação, essa competitividade exacerbada, faz com que ele tenha que ser o melhor em tudo que ele faz. Daiana, quer dizer então que eu não posso procurar melhorar aquilo que eu falo? Eu não posso querer ter mais dinheiro, ter uma pele mais bonita, ter um cabelo melhor, ter um carro melhor? Não significa isso. Agora, por que você quer ter essas coisas? Porque você está querendo ser melhor do que o outro? Ou porque você quer ser melhor do que você mesmo e crescer? Tá certo? Não tem nada de mais, não tem nada de errado em competir. Mas com quem você está competindo? Você está competindo consigo mesmo, com o seu eu de ontem? Ou você está competindo com as pessoas à sua volta? Comparando o tempo todo o seu bastidor com o palco do outro. Tá sabendo tudo lindo e você quer, não, eu quero sempre ser melhor do que ele, mas você não vê o que ele tem feito por trás ali no seu bastidor, tá? E a gente consegue ver isso quando a pessoa ela trabalha com aquilo que não gosta, faz atividades com as quais ela não se sente bem, veste roupas que ela não gosta, só para quê? Só para poder agradar o outro. Às vezes você pensa, sabe aqueles grupinhos no trabalho que toda sexta-feira vão fazer um happy hour. Aí sai para beber, para fazer isso e aquilo. Aí o seu ego fala assim, não, eu tenho que ir, porque senão vão falar que eu sou a chata lá do grupo. Não, eu tenho que ir, porque senão vão falar isso de mim. Aí eu tenho que ir ficar até o final da festa, porque senão vão falar que eu sou antissocial. Então o ego faz com que você faça coisas que você não quer fazer, com medo do que o outro vai pensar. Faz sentido, gente? Vai colocando aí pra mim, pra ver se a gente tá na mesma sintonia. E o que acontece? Aí você tenta lutar contra isso. Não vou. Tem happy hour lá, eu vou, não tô nem aí, sei o que eles vão pensar de mim. Aí chega na segunda-feira, vem a chacota. Lá, fulano nunca vai nos happy hours porque é antissocial, porque não gosta de sair com ninguém, só quer ficar em casa. Aí o que acontece? Aí o ego, que é dolorido, é uma das características dele, começa a doer, começa a sofrer. Aí o que acontece? Aí você pode ter duas reações. Você pode ter a reação do orgulho, né? E falar assim, e pensar que você é melhor do que eles. Não, eu faço o que quiser, quem é você para falar de mim? Você não manda a minha vida? O problema é meu. Então o orgulho, o ego super inflado pode te levar para o orgulho. Ou o ego desinflado, a pessoa com uma autoestima mais baixa, o que ela vai fazer? Ela vai se retrair, vai começar a se isolar do grupo, vai deixar de repente, tomar um café e vai sentir o ambiente como se ele estivesse pesado. Aí ele vai começar a observar, ele vai começar a pensar que está todo mundo contra ele, entendeu? Então eu vou falar mais pra frente do equilíbrio que a gente precisa ter, nem ter uma autoestima baixa a ponto de se retrair e ficar isolado, e nem ter um orgulho ferido a ponto de falar assim, não, eu não tenho que mudar nada não, sou assim mesmo, ninguém manda na minha vida, tá tudo certo, tá bom? Então essa é a primeira tarefa aí do ego atarefado. A segunda tarefa do ego atarefado, ele se vangloria, é a vanglória. O que é isso? É viver de aparências. Não, eu tenho que comprar, eu vou lá no shopping, vou pegar meu cartão de crédito, vou comprar uma bolsa mais cara que estiver lá da Louis Vuitton, chique demais.
Aí vai a bolsa da Louis Vuitton pro trabalho, mas quando chega em casa, não tem nem comida direito para poder comer. Eles não têm uma carne, tá faltando, tá cheio de dívida. Não, mas eu preciso comprar a melhor coisa para eu mostrar que eu tenho valor, para eu mostrar que eu sou alguém, porque as pessoas vão olhar assim, nossa, como você é chique, né? Uma bolsa chique, nossa, você tem dinheiro, né? Então ela faz isso para poder se sentir aceita. Daiana, quer dizer que eu não posso comprar uma roupa bonita, uma bolsa de marca, porque senão quer dizer que eu tô dando ouvidos para o meu ego? Não, tem nada a ver. Você pode sim querer as melhores coisas dessa terra, isso é muito natural. Agora, qual que é a sua motivação para poder conseguir essas coisas? Você está comprando, você está com dinheirinho sobrando, não vai te fazer falta nenhuma, já está com suas contas pagas, o seu dinheiro da reserva de emergência também já foi colocado lá nos investimentos, está sobrando dinheiro aqui para minha diversão, vou comprar uma bolsa mais cara, tá tudo bem. Ou você está fazendo isso para se sentir aceito. Agora, isso pode tomar uma outra proporção a ponto da pessoa querer fazer o quê? Comprar coisas falsificadas também. Ah, não, eu vou comprar uma bolsa que está escrito lá Louis Vuitton de todo tamanho, bem grandão, mas é um similar, né? É um semi-oficial. Mas na verdade aquilo é uma mentira, né? Ah, Dana, quer dizer que eu não posso comprar uma bolsa sem ser de marca? Compra, existem bolsas de marcas populares. Se você entra aí numa loja, tem de marcas populares, mas elas são originais, são da própria marca. Então é muito importante ter esse cuidado exacerbado de querer provar para o outro que a gente pode alguma coisa. Então essas são as duas tarefas principais do ego. E a outra característica e a quarta característica do ego é que ele é frágil. Imagina um balão super inchado, você pega um balão e vai inflando, vai chegar uma hora que ele vai ficar frágil, qualquer coisinha ele corre o risco de estourar, tá certo? Então, o ego ele tá ali cheio de ar, mas não tem nada sólido dentro, não tem nada palpável. Então, quando você observa tanto um ego inflado quanto um ego desinflado, ambos são vazios de coisas sólidas, tá? Um tá com ar demais e o outro não tem ar nenhum, mas ambos são vazios. Então, tanto uma pessoa que tem uma autoestima extremamente alta, a ponto de ser orgulhosa, de tapar os ouvidos para qualquer feedback, quanto aquelas pessoas com a autoestima extremamente baixa, que se sente o cocô do cavalo do bandido, todas essas pessoas, elas estão ali vazias, certo? Como que você consegue ver isso no dia a dia? Você tem necessidade de escutar elogios o tempo todo? Se você não escuta um elogio, você se sente mal, se sente triste? Você passou um final de semana inteiro se matando para fazer o melhor trabalho para poder entregar na segunda-feira, o melhor relatório. Virou a noite, quase nem dormiu. Aí chegou na segunda-feira, entregou o relatório lá para o seu chefe, ele falou assim, ok, obrigado. Ele nem sequer te deu um elogio, olha, parabéns, não te deu tapinha nas costas. Aí você vai lá e fica magoado, que poxa vida, me esforcei tanto o final de semana inteiro e o meu chefe nem para me dar um tapinha nas costas para poder falar, bom trabalho. Aí fica lá magoado, aí pensa assim, tá vendo? Não vale a pena. Eu passei o final de semana inteiro fazendo o melhor trabalho, o trabalho mais extraordinário do mundo e ninguém me reconhece, ninguém me valoriza. Passei a semana toda dando aquela geral em todas as panelas, passei todas as roupas, limpei a casa inteira, fiz o melhor almoço a semana toda, mas ninguém me agradece. Ninguém fala assim, olha, bom trabalho, porque a casa está limpa, as panelas estão todas areadas, a comida que você faz é a melhor do mundo, poxa, ninguém me agradece, isso dói.
Ou então não, Daiana, não, eu recebo muito elogio, graças a Deus, as pessoas me elogiam pra caramba. Só que quanto mais elogio eu quero, recebi elogio na segunda-feira. Aí recebi elogio pelo meu cabelo, que minha pele tá bonita, porque eu tô bem vestida, porque eu fiz um relatório bacana, meu chefe gostou, apresentei um novo projeto na empresa, fiz uma lasanha que ficou maravilhosa, todo mundo me elogiou. Então eu tô toda feliz, que meu ego foi satisfeito, meu ego foi alimentado. Só que aí chegou na terça-feira, pronto. Tudo que você fez na segunda-feira, ninguém falou mais nada, ninguém te elogiou. Exatamente, Adri, só quem vê a casa limpa é quem limpa. Ou então só vão ver que faz falta quando ninguém faz nada, né? Aí a turma percebe. Então começa a avaliar se você tem passado uma vida procurando um selo de aprovação, só que é um selo de aprovação ilusório. Sabe, tem um perigo muito grande da gente querer, a gente só se sentir feliz e satisfeito se o outro nos elogiar, se o outro der um tapinha nas costas, se o outro. Porque é como se a gente estivesse entregando o nosso bem-estar e a nossa felicidade na mão de outras pessoas, tá? E isso é um perigo. Você tem usado os relacionamentos para poder se engrandecer? Não, porque eu fui treinado por fulano de tal, então eu sou o melhor. Eu sou amigo de ciclano, que ele é o presidente de não sei aonde. Ah, não, meu amigo. Olha, sabe quem me ligou? Foi meu amigo lá nos Estados Unidos. E daí? Não, você está falando que o seu amigo, que você é amigo de fulano ou ciclano porque você realmente gosta da pessoa ou você está se aproveitando do cargo dele para poder se sentir importante? Então essa é uma reflexão para a gente fazer. Que valor eu estou dando ou importância eu estou dando às pessoas? É pelo que elas são ou pelo o que elas me oferecem, pelo cargo que elas têm ou pela posição social que elas têm, tá certo? Daiana, mas existe, ok, entendi tudo, entendi que a gente pode ter existe tanto o ego inflado, existe o ego desinflado também. Um demonstra uma autoestima extremamente alta, a ponto de beirar o orgulho. O outro mostra uma autoestima extremamente baixa, a ponto de demonstrar, né, uma falta de confiança em si. Mas existe um equilíbrio aí no ego? Como eu tenho que matar, eu tenho que jogar o ego fora, eu tenho que pegar meu ego e jogar ele fora? Como é que funciona isso? Não, a gente não joga o ego fora, tá? O ego é na verdade a nossa própria personalidade. É como se fosse a nossa personalidade. Só que existe uma forma da gente ter esse equilíbrio, nem ter a autoestima elevada demais com o ego super inflado e nem ter uma autoestima baixa demais com o ego murcho, vamos colocar assim. Então a primeira coisa o ego ele tem que ser preenchido com algo sólido, com algo verdadeiro e não ficar super inflado ou desinflado. Ele tem que ser cheio de Cristo, certo? Qualquer coisa que a gente tente colocar no lugar de Deus, aquele lugar vai sempre sobrar muito espaço, vai sempre ficar vazio, porque absolutamente nada ocupa o lugar de Deus na nossa vida, tá certo? Então, como que é isso? O apóstolo, nesse livro aqui, ele fala muito do exemplo do apóstolo Paulo. Paulo, ele teve um momento que ele falou bem assim, lá em 1 Coríntios 4, 3, capítulo 4, versículo 3 e 4. Paulo fala bem assim: eu não me importo em ser julgado por vocês nem pelo tribunal, porque nem eu mesmo me julgo. Só que Paulo, ele não se permitia ser julgado nem pelos outros e não se permitia ser julgado nem por ele mesmo. Olha só. Só que isso não fazia de Paulo uma pessoa orgulhosa. Por quê? Apesar dele não permitir os julgamentos, ele tinha total consciência da natureza humana dele, que ele era pecador, que ele tinha seus erros, ele também tinha os seus acertos. Só que olha que diferença, isso fez uma baita diferença para mim.
ele não pegava os erros e acertos dele e incorporava ali ao seu eu. Ele não fazia dos seus erros e acertos a sua identidade. Olha só que coisa mais maravilhosa. Paulo, ele sabia que ele errava, ele sabia que ele acertava. Mas isso não fazia dele a melhor pessoa do mundo, mas também não fazia dele a pior pessoa do mundo. Às vezes você, como pai, como mãe, como pessoa, erra. Às vezes erra com o filho, dá uma bronca ou grita com o filho, sem necessidade, tem uma reação muito exagerada com o filho. Aí, por causa daquele erro, você incorpora aquele erro na sua identidade e começa a falar: eu sou uma péssima mãe, nossa, eu sou um péssimo pai. Incorpora o erro na sua identidade, mas saiba que você não é o seu erro, tá certo? Você não é o seu erro, você não é o seu acerto também, tá certo? Então é muito importante que a gente separe os nossos erros e acertos da nossa identidade. Paulo, ele entendia aquilo. Ele sabia que ele tinha sim os seus erros, os seus acertos, mas em nenhum momento ele tornava aquilo parte da identidade dele, tá certo? Por quê? Ele não se permitia ser julgado por outros, nem por ele mesmo, porque ele já sabia que a condenação e o julgamento já tinha sido feito de uma forma muito perfeita por alguém que nos amou, por Cristo na cruz. Então toda a condenação, todo o julgamento foi feito na cruz. E isso não quer dizer, não é só a condenação da nossa alma de ir para o céu, para o inferno, né? Eu não sei qual que é a sua religião, isso não é o centro aqui dessa live, dessa mensagem. Mas isso quer dizer que a gente não precisa o tempo todo ficar se julgando e nem aceitar o julgamento dos outros. Então essa é a primeira parte aí para começar a transformação do ego. O segundo ponto para começar essa parte de transformação do ego é ter consciência dos seus erros e acertos. Você sabe que você é uma pessoa, você é um ser humano como qualquer outro. Você tem os seus acertos, você tem os seus erros, mas você tem o seu valor. Aquilo que você faz, deixa de fazer, aquilo que você erra ou acerta, não define a sua identidade, porque a sua identidade já foi definida lá na cruz, quando Cristo ele foi à cruz e morreu por nós. Então, qual que é a nossa identidade? Qual que é a sua identidade? Qual que é a minha identidade? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Isso é muito profundo. E um terceiro ponto aqui também, que eu achei muito interessante no livro, para essa questão da transformação do ego, é: faça o que tem que ser feito, de acordo com aquilo que está no coração do Pai. Quantas vezes a gente tem no coração aquele desejo de fazer alguma coisa, que seja uma transição de carreira, que seja começar um novo ofício, fazer um novo curso, conversar com uma pessoa que a gente sempre admirou, mas por algum motivo a gente se sente tão inferior, mas não tem coragem de chegar e falar um oi. Às vezes você quer conversar com o presidente da empresa, mas você fica assim: ai, quem sou eu para conversar com o presidente da empresa? Eu só sou o auxiliar. Olha só. Aí começa a colocar a sua condição atual como a sua identidade. Eu só sou um auxiliar. E coloca ele como o rei, né? Então faça o que tem que ser feito. Não fique com medo do julgamento do outro, muito menos fique se julgando. Já percebeu que nós somos as primeiras pessoas a ser o próprio tribunal, o próprio juiz de nós mesmos? Sabe aquela vozinha que fica o tempo todo te criticando, falando assim: quem é você para poder fazer isso? Quem é você para conversar com fulano? Quem é você para poder começar um novo projeto? Quem é você para fazer transição de carreira? Quem é você para abrir uma empresa? Quem é você para poder dar ser um ombro amigo de uma pessoa? Tá certo? Então, faça o que tem que ser feito. Lá em 1 Timóteo 1,15, Paulo fala assim: porque Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores, dentre os quais eu sou o principal. Ou seja, Paulo ele entendia que ele tinha consciência de que ele era um pecador.
Só que o fato dele ter essa consciência não fazia com que ele se paralisasse. Ele não tornava o ser pecador como parte da identidade dele. Ele não ficava assim, ai, eu sou um pecador, ai, eu não presto para nada mesmo, ai, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Quem sou eu para poder falar da palavra de Deus nas sinagogas? Quem sou eu para poder fazer isso ou aquilo? Quem sou eu? Quem sou eu para poder escrever um livro? Quem sou eu para dar uma palestra? Quem sou eu para começar a ser uma maquiadora de sucesso? Quem sou eu? Quem sou eu para poder oferecer o meu serviço no Instagram? Quem sou eu? Então, Paulo, ele tinha essa total consciência. Eu sou pecador, mas isso não faz parte da minha identidade. Então, entender isso vai te ajudar a transformar o seu ego, tá certo? Então, e a quarta coisa aqui é, que a gente já até falou, que a sua identidade não está ligada ao que os outros pensam de você, tá certo? Então, o fato de outra pessoa ficar dando opinião sobre a sua vida, falar o que você pode ou não pode fazer, falar o que você é ou deixa de ser, isso não define a sua identidade, tá certo? O que pensam de você, o que falam de você, tá certo? A Dayana quer dizer então, oi Indeza. Então, aquilo que pensam de você não importa. E Dayana, então quer dizer que só importa para mim aquilo que eu penso de mim? Isso também é uma armadilha. Então, tanto... Ai, isso é linda. Então, tanto aquilo que pensam de você, quanto aquilo que você mesmo pensa de você, são duas armadilhas muito cruéis do próprio ego. Sabe por quê? Que é assim, ó. Se você define a sua identidade com base naquilo que as pessoas falam de você, você está entregando a sua felicidade na mão de outras pessoas. Está na mão do mundo inteiro, de todas as pessoas, está fora do seu controle quem você é. Agora, se você define para você mesmo todos os seus padrões e em algum momento você quebra, você mesmo vai se julgar. Por exemplo, eu sou a melhor aluna da minha faculdade, lá da minha sala de aula. Se você tira um 8, um 7,5, 8 ou 9, mas o seu padrão de melhor aluna é de nível 10, o que vai acontecer? Você definiu o seu padrão, não, eu sou o nível 10. Aí você tira uma nota menor do que essa, o que acontece? Vem um julgamento. Eu sou uma péssima aluna, eu não estudo direito, eu não aprendo nada, não faço nada direito, nada que eu faço está bom, tá certo? Então, isso também é uma armadilha muito perigosa. Dayana, ok, eu entendi, mas se eu não tenho que me preocupar com o julgamento do outro, nem com os meus próprios julgamentos, fiquei confusa. Onde é que eu vou ficar? Vou tapar o ouvido e tudo e tá tudo certo? Não, preocupe-se com o que Deus pensa a seu respeito, tá certo? O que Deus pensa sobre você? Nesse sentido, pense assim, ó, toda crítica que vier externa, tudo aquilo que as pessoas falarem a seu respeito, avalia, analisa e entenda aquilo como um feedback. Opa, a pessoa está colocando luz em alguma coisa, ela não está me criticando para me ferir. Aquilo é uma oportunidade de melhoria. Aquilo ela não está fazendo para eu me sentir bem ou para me sentir mal. Recebi um elogio no trabalho. Isso não significa que eu sou o melhor de todos. Só significa que eu fiz uma coisa certa. Mas isso não define a minha identidade. Eu não sou o melhor do pedaço, não sou o bonzão. Recebi uma crítica lá do meu chefe falando que o meu relatório precisava ser mais denso no conteúdo. Isso não me torna um analista ruim. É só um feedback de que eu preciso me aprofundar mais naquele assunto para poder fazer o relatório. Então entenda as críticas não como coisas para te ferirem, mas como feedbacks, tá certo? Então não se deixe abater pelas críticas. Se você está sentindo muita dor, né, se está doendo demais,
as coisas que as pessoas falam a seu respeito, começa a olhar para dentro de você. Se de repente o seu ego não está super inflado ou se ele não está desinflado demais e você se sentindo ali com uma autoestima muito baixa. Então existem aí os dois tipos de ego, que é o ego super inflado, aquela pessoa que é com a autoestima super elevada, com o perigo aí até de entrar na área do orgulho. Ou seja, as pessoas falam as coisas para mim, eu tapo os ouvidos, não dou ouvido para ninguém porque eu sou a única pessoa certa aqui nesse lugar, tá? Então, e ele precisa sim de aprovação, não aceita crítica, ele entende a crítica como uma ameaça de morte e não como um feedback para melhoria. Tem um ego desinflado, que é aquela pessoa com a tendência à autoestima muito baixa e se sente injustiçada o tempo todo e não merecedora, não mereço uma promoção, não mereço ganhar mais dinheiro, não mereço abrir uma empresa, não mereço ser bem sucedido, não mereço ter filhos, não mereço ter amigos, não mereço ter filhos que me respeitem, que me amem. Então esse é o segundo tipo de ego. E tem aquele ego satisfeito, que ele é preenchido totalmente por Deus, quando a gente entende que a nossa identidade ela foi definida por Cristo na cruz. Então, quando a gente se preocupa com aquilo que Deus tem pra gente, o que Deus pensa a nosso respeito, a gente começa a entender as críticas externas como pontos de melhoria, a gente começa a parar de olhar um pouco mais pra gente e começa a se interessar mais no outro, ou seja, nós nos tornamos pessoas humildes segundo o evangelho que o próprio Cristo nos ensinou, tá certo? O que é uma pessoa ser humilde? Não é aquela pessoa que anda assim, com os ombros caidinhos e toda minguada. Não, isso não tem nada a ver com humildade. Humildade, segundo aqui que o livro explica, é quando a pessoa ela se interessa totalmente pelo outro. Eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com você, em te servir, tá certo? Então, o quanto que eu estou preocupado com você, isso demonstra a minha humildade. Só que aí também tem um ponto. Dayana, quer dizer então que eu tenho que me anular para eu servir o outro? Mas é aquele mandamento de Deus que fala assim: amai ao próximo como a ti mesmo. Eu não tenho que me amar para que eu possa amar ao meu próximo como a mim mesmo? Então você se ama. Quando é que a pessoa ela se ama? Quando ela não fica com chibatada. E que chibatada é essa? A autocrítica. Eu fico me criticando o tempo todo, eu coloco a minha felicidade na mão do outro porque eu dependo da aprovação do outro para ser feliz. Se o outro me critica, eu entendo aquilo como uma ameaça, aquilo dói, eu me sinto com minha autoestima baixa, minha autoconfiança também vai lá embaixo. E isso não é se amar. Ficar se criticando o tempo todo não é se amar. Então, se você se critica o tempo todo, se você dá ouvidos às críticas das pessoas e aquilo te fere, você não está se amando. Se você não se ama, você não tem condições de amar ao próximo, tá certo? Então, esses são os 3 tipos de ego. Qual a sua função? Ele tem essa função aí de dar esse equilíbrio. Eu queria aqui abrir para perguntas, para saber se tem alguma pergunta ou algum comentário, se isso faz sentido para você. Deixa eu ver aqui os comentários. Controle de autoridade. Ok. Então, pessoal, essa foi aqui um resumo, né, dos pontos principais ali do livro O Ego Transformado. Eu acredito muito que a gente precisa ter o nosso ego transformado para a gente construir a nossa felicidade, porque ninguém é feliz com aquele crítico interno o tempo todo te massacrando, te dando chibata o tempo todo, e ninguém é feliz quando fica excessivamente preocupado com o que o outro está pensando. Mas quando a gente se preocupa com aquilo que Deus está pensando da gente, a gente tem uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais feliz, tá certo? Então, lembre-se sempre, escute a crítica do outro não como crítica para poder botar o dedo na sua ferida, mas como um ponto de melhoria, tá certo? Então,
Então, essa é a mensagem. Eu vou deixar essa live salva, porque de ontem acabou que eu não deixei. E vai ser muito bacana ver os comentários de vocês, tá bom? Como se importar menos com a opinião alheia? É você não colocar a opinião alheia como parte da sua identidade. Quando a gente entende que o erro, que nós não somos nossos erros, né? Que os nossos erros não são a nossa identidade, a gente com o tempo vai entendendo que a opinião alheia não pode nos afetar, não pode definir quem nós somos. Se a pessoa fala assim, Dayana, você é, sei lá, você é incompetente. Se eu entendo essa crítica como parte da minha identidade, eu vou me ver como uma pessoa incompetente que não tenho capacidade para fazer absolutamente nada. Agora, se eu tenho a inteligência de perguntar para a pessoa, fulano, o que especificamente é incompetência para você? Adriana, você é uma incompetente porque o seu arroz é horroroso. Você vive queimando arroz, vive salgado? Ah, ok, entendi. Então eu sei que eu preciso melhorar o fazer o arroz. Eu vou procurar na internet como fazer um arroz mais soltinho e não queimar. Então eu entendi aquela crítica como um ponto de melhoria. Eu não incorporei aquilo na minha identidade. Eu sei, eu tenho claro quem eu sou, que eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu tenho consciência de quem eu sou e também eu tenho consciência de que eu tenho os meus erros, eu tenho também os meus acertos, mas os meus erros e os meus acertos não definem quem eu sou, tá certo? Tenho total consciência deles, mas isso não me define. Por quê? Os meus acertos, aquilo que eu acertei hoje, eu posso não acertar amanhã. E aquilo que eu errei hoje, eu posso aprender, melhorar e ser uma outra pessoa. E vou cometer novos erros. Igual uma criança. Uma criança, quando ela está começando a andar, ela começa a engatinhar. Aí ela tenta levantar, cai, errou. Só que o fato dela cair não define quem ela é. Tá certo? Só mostra que ela está num processo de evolução. Tá certo? A busca incessante por aprovação nos aprisiona. Por que a busca incessante por aprovação nos aprisiona? Isso mostra como que está o nosso ego. Lembra que o ego ele é vazio. O ego super inflado ou o ego desinflado, ele vai buscar fora dele, vai buscar no exterior, vai buscar nas pessoas a aprovação para poder encher o ego. O ego precisa ser alimentado. O ego vazio, ele tem que ser alimentado o tempo todo. Tá certo? Então, se tem essa necessidade de aprovação dos outros, não, eu preciso ser elogiada, eu preciso que as pessoas me amem, eu não posso receber uma crítica, preciso ser elogiado o tempo todo. Então, tem uma disfunção aí no ego e, consequentemente, também na sua identidade, tá certo? Esse é um trabalho que não é um trabalho fácil, é um trabalho muito de autoconhecimento. Nesse livro aqui, o Ego Transformado, ele conta aqui, bem brevemente, a história da Madonna. A Madonna, ela contou, né, ele colocou nesse livrinho, que a Madonna, ela sabe que ela é muito boa. Só que se ela não tiver a aprovação da mídia, se ela não tiver elogio, se ela não for elogiada, se não falarem que a performance dela foi excelente, ela não se sente preenchida, não se sente amada. Então, sai uma reportagem no jornal de que Madonna fez um espetáculo excelente, o clipe dela é maravilhoso, a voz dela é linda, as músicas dela são super animadas, mas o que ela recebeu de elogio no outro dia já não serve mais, porque ela precisa de mais. É como se o ego fosse um buraco negro que é insaciável. Quanto mais elogio eu tenho, mais elogio eu preciso ter. Tá entendendo? Então, e por que o elogio, a fama, o sucesso, o dinheiro, a riqueza, a beleza nunca vai satisfazer o ego? Porque são coisas vazias, são ventos, são ar. Não é sólido. A única coisa que é sólida para poder alimentar o nosso ego, para que ele seja funcional, é a nossa identidade firme em Cristo.
E isso não é uma coisa assim muito simples de entender. Eu mesma demorei muito, falei, gente, mas as pessoas falam de identidade, ter a identidade de Cristo, ter disfunção da identidade, mas o que é isso? Eu não consigo entender. E quando eu li esse livro aqui, O Ego Transformado, eu consegui entender que a falha na nossa identidade, a distorção na nossa identidade, advém do ego ou extremamente inflado ou desinflado. Aí que foi me caindo fichas, tá certo? Então, pessoal, tem mais alguma pergunta, mais algum comentário? Que eu vou então encerrar a live. Esses foram os principais pontos que eu peguei desse livro, tá? Eu recomendo muito, é um livro super fininho. Eu li ele em 1 hora a primeira vez, mas depois eu gastei mais umas 4 horas aí ruminando mesmo os ensinamentos dele para trazer isso para minha vida. Então, o convite que eu faço para você é: faça uma autoanálise, tá? Querida, me fala aí se fez sentido, tá? Porque isso para mim demorou muito para fazer sentido, até a ficha cair do que é essa questão de ter o ego inflado, desinflado, do que é identidade. Isso demorou para mim para entender, e eu sei que ainda tenho muito mais que aprender. Então eu vou buscar aprender, aplicar na minha vida e compartilhar com vocês aqui os meus aprendizados, aquilo que eu tenho vivido, para ajudar vocês também a construir a felicidade aí e ter um ego funcional, tá certo? Muito obrigada pela companhia de vocês, é sempre maravilhoso. Na semana que vem tem aí mais uma live, ainda não defini o tema. Vou abrir uma caixinha também de perguntas e vocês vão colocando lá o que vocês gostariam de escutar, que eu compartilhasse aqui com vocês. O que construir felicidade é? Porque construir felicidade exigem várias peças e todas elas estão dentro de nós, tá certo? E a cada semana aí eu trago pequenas peças pra gente ir aos poucos construindo a nossa felicidade. Gratidão aí por cada pessoa linda que tá aqui comigo, tá? Adri, Manu, Indy, Miguel, Letícia, Wallace, Paula, todas as pessoas que participaram aqui comigo, viu? Um grande beijo e até semana que vem.